Fala, meu povo, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à primeira aula das aulas, digamos, Master Blaster Mega Aulas, já que as mini aulas não foram nada mini, especialmente neste mês, sobre Castigov, ou o nosso amado Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Gente, eu vou falar um monte de nome errado aqui, tá? Porque eu não estou ligando para a pronúncia dos nomes. Ok? O que mais importa aqui é o livro e não falar o nome certo. Já estou me blindando aqui, porque de fato eu não pesquisei a pronúncia dos nomes. E eu vou falar como me der na telha. Oxdox? Como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Com vossas senhorias? Não vou ficar, não li o livro ainda. Se eu fosse você, eu ficaria mesmo não tendo lido o livro, mesmo tomando spoilers, certo? Porque eu suspeito que essa aula vai ser muito interessante, porque o livro em si é muito interessante e levanta questões bastante complicadas, certo? Então, se eu fosse você, eu ficaria assim, mesmo não tendo lido o livro inteiro. Tá? Mas se você quiser ir embora também, fique à vontade. Você que manda, tá? Melhor livro do ano, Andréa. Olha, fica difícil bater, né? Fica difícil bater. Realmente, cara, que livro hard. Percebe que ele escrevia com o coração mesmo, com a parte mais profunda do ser. Ele não era um escritor de superfícies, ele era um escritor. Eu odeio essa expressão porque ela já é muito clichê, porém ela se aplica tão bem ao Dostoiévski que fica difícil você não usá-la. Ele escrevia com as entranhas, né? com as vísceras. E ele realmente estava tateando, né, com os seus livros, com os seus personagens, em busca do que há de mais alto, do que há de mais inominável, às vezes, no que há de mais incompreensível. Ele realmente queria cavucar as maiores profundezas do ser humano, as suas maiores contradições. Cara, existe muita coisa inexplicável, logicamente falando, na nossa psicologia mais profunda. E eram essas coisas inexplicáveis que Dostoiévski queria cavucar com suas obras. Cara, que livro poderoso, né? Que livro poderoso. Esse livro, quanto mais informações souber antes da leitura, mais se absorve. Concordo plenamente com o Gabriel. É isso mesmo. Essa foi uma das razões pelas quais eu abandonei o livro no começo. A primeira vez em que eu fui lê-lo, porque eu não sabia nada, de absolutamente nada sobre o livro. A edição não me dizia nada, não havia uma mísera introduçãozinha, não havia nenhuma sinopse do livro. Então eu caí no livro totalmente de paraquedas, eu não pesquisei nada antes, eu não tinha esse costume, eu achava que era, inclusive, burrice da minha parte, que eu estaria sendo... que eu estaria precisando de muletas se eu fizesse uma pesquisa rápida sobre o livro, então me lasquei, tá? Mas vamos lá. Hoje, se eu fosse indicar uma obra do Dostoiévski, que fosse um dos romances maiores dele, que não fosse uma novela, eu indicaria com certeza Crime e Castigo, desde que eu desse uma... Eu coloquei na lista, né? Desde que eu desse uma rápida sinopse, dizendo sobre o que o livro é e o que você deve meio que esperar do livro. Porque é um livro cuja leitura, especialmente no começo e no final, e duplamente, especialmente no final, ela te prende de uma forma quase doentia, né, bicho? O final do livro é muito frenético. Então, tudo que às vezes demora, né, um pouco para se desenrolar ali no meio, desenrola-se com uma velocidade, com uma selvageria impressionantes no final. De forma que o final do livro é realmente muito forte.
Muito mais acessível que Memórias do Subsolo. Exatamente. Né? Então, Memórias do Subsolo é um livro de 100 e poucas páginas, cuja leitura é 10 vezes mais difícil do que a do Crime e Castigo. Certo? Porque Memórias do Subsolo é um livro em que Dostoiévski estava, de fato, tentando escrever, mesclar, certo? A forma mais pura do romance, da ficção, de contar uma história, uma narrativa, com a filosofia. Então, a primeira parte, Memória do Subsolo, é difícil até de você categorizar em algum gênero. A segunda parte é bem fácil, porque a segunda parte é uma história. Já aqui, nós temos, de fato, uma história com personagens muito claros. Em algumas partes, você fica sem saber direito o que é real, o que é sonho, o que é devaneio, o que é febre. Nós temos um narrador que usa o discurso indireto livre, ou seja, às vezes a voz do narrador se confunde com a voz do próprio Raskolnikov, de forma que o livro adquire uma ambiguidade e às vezes é como se o narrador piscasse o olhinho para a gente e falasse, ó o que o Raskolnikov pensa, né? O livro, ele tem uma atmosfera sufocante, claustrofóbica mesmo ao longo de todas as 600 e poucas páginas. É um livro que, desde o começo, já parece prender você em um mundo muito pequeno, em um mundo cujas possibilidades são muito restritas. Aquele mundo da pobreza, né? Do vício, dos cômodos pequenos, dos quartos minúsculos, nos quais alguém mal consegue ficar em pé. No quarto do Raskolnikov, do Rodya, né? Que é tão pequeno a ponto de ele conseguir abrir a porta sem sair da cama, certo? Então, esse conjunto de fatores, né? Claro, o estado febril do Raskolnikov ao longo de todo o livro parece um caixão, exato. Inclusive, há uma coisa muito interessante em relação a essa ideia de parece um caixão. Existe uma ligação simbólica clara que o Dostoiévski faz na quarta parte do quarto capítulo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Tá. A Mayara achou os diálogos difíceis. De fato, alguns diálogos são difíceis, especialmente no começo, tá? Porque no começo, se você cair de paraquedas no livro, você não sabe que o Raskolnikov, ele já começa o livro, nós já começamos a história, certo? No meio ou no auge do estado febril do Raskolnikov. Ele não está normal ali no começo do livro, ele já está no auge, porque ele já vinha pensando no crime, ele já vinha pensando em matar a velha fazia meses, quando nós começamos o livro. Tanto que nós começamos o livro quando ele está prestes a fazer um ensaio, que é quando ele vai até a agiota, a velha agiota, ele penhora algo com ela, para que ele possa observar o quarto, possa observar onde ela guarda as coisas, quanto dinheiro existe ali, etc, etc, etc. Então ele já tinha, né, ele já estava ruminando aquele negócio fazia meses. Ele já estava isolado fazia meses. Então nós nunca pegamos o Raskolnikov, o Rodya, como eu me acostumei a chamá-lo, nós nunca o pegamos em um estado normal. Nós não sabemos como ele era normalmente, antes de ser picado por esse bicho, antes de ser infectado por esse vírus, essa ideia. E lembrem-se que lá no finalzinho, lá no epílogo, isso, o Raskolnikov tem um sonho em que ele vê a humanidade inteira sendo, ou quase inteira, sendo infectada por um vírus, torna os seres humanos incomunicáveis uns para os outros. Né? Um vírus que faz com que as pessoas não se entendam mais umas às outras, se odeiem umas às outras, e cada uma, por assim dizer, crie a sua própria verdade, de forma a tornar a
comunicação mesmo entre os seres humanos impossível. E daí resultavam mortes e mortes e mortes e mortes e mortes sem fim nem conta. Quando você se dá conta de que Dostoiévski morreu pouco tempo antes da Revolução Russa, pouco tempo antes de todas as revoluções comunistas que assolaram o mundo ao longo do século XX, ele morreu pouco tempo antes das duas guerras mundiais. Enfim, ele morreu pouco tempo antes de começar, de fato, o século mais sangrento da história da humanidade. Você começa a perceber como ele foi profético e como esse vírus que tinha infectado o Rodia, e feito ele matar a velha e a Lisaveta, como esse vírus de fato se espalhou entre a humanidade, como ele está ativo até hoje, certo? Então, esse vírus está ativo até hoje. Não pensem que as duas guerras mundiais e as inúmeras revoluções comunistas, a Revolução Fascista, que mataram literalmente centenas de milhões de pessoas, esse vírus continua vivo e muito bem, obrigado, tá? Gente, vamos lá então. Deixa eu já puxar aqui esse fio que a Bianca trouxe à tona e vamos começar por ele, tá bom? Primeira coisa, certo? Primeira coisa aqui. Vocês entenderam? E eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Quem chegou até o final, ou mesmo quem não chegou até o final. Vocês acham que Crime e Castigo é sobre o quê? Tipo, qual é o tema do livro? Vocês terminaram o livro ou estão quase terminando o livro? E se alguém perguntasse para vocês sobre o que é Crime e Castigo? Tipo assim, o que você acha que foi o tema principal do livro? E não vale responder Crime e Castigo, tá? O que vocês diriam? O que vocês tiraram do livro, por assim dizer? Vamos ver se alguém responde isso. Essa é difícil mesmo. Sobre a psicologia de um criminoso. Redenção pelo amor. Para mim é uma história de perdão e redenção. Maravilha. Sobre o tormento de alguém antes e depois. Isso é importante, Ellen. Isso foi legal. O tormento de alguém antes do crime, né? O Raskolnikov já sofria o castigo do crime que ele iria cometer antes de cometê-lo. Esse ponto é muito importante. Muito importante. Eu diria culpa. Sobre culpa. Ah, maravilha. Consciência. Dualidade do ser humano. Redenção. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês agora, ok? Tudo que vocês falaram aqui está no livro, né? Culpa, consciência, redenção, amor, egoísmo. Deixa eu ver aqui. Psicologia de um criminoso, certo? Existencialismo já é, digamos, uma extrapolação do livro, até porque não existia uma filosofia existencialista na época do Dostoiévski. Aliás, eles se basearam em Dostoiévski, nós podemos dizer, de forma com a qual ele nunca concordaria, inclusive, tá bom? Mas também é isso. Orgulho, consequências dos nossos atos também. Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês entenderam por que o Rodia fez o que fez? Vocês entenderam por que ele matou a velha? E por que ele sentia culpa, por assim dizer? Acho que fala bastante daquela ideia que Rodia escreveu no Jornal da Faculdade, de pessoas extraordinárias, acima da lei. Exatamente, Mayara, esse aí é um ponto extremamente importante. Inclusive o livro, a psicologia do Rodia, ela fica quase inexplicável no livro até chegar o ponto em que o Porfiri cita esse artigo. Aí a coisa começa a se iluminar. Você fala, agora eu estou começando a entender porque ele fica assim. Agora sim. Porque ele se julgava uma pessoa extraordinária. Ele matou por considerá-la inferior. Se sentiu mal porque não conseguiu sustentar
sem se afetar. Beleza? Ele quis provar o experimento dele. Ele achou que estaria fazendo um bem maior por ela ser usurária. Ele queria testar se era extraordinário. Essa parte é interessante, que a Luísa falou aqui, ó. Ele tenta explicar e usa de várias versões quando conta para Sônia, mas acho que é a última versão. Ele matou porque queria matar, porque queria saber a sensação, mesmo tendo ideia do tormento que viria. Um piolho, exatamente, um piolho. Tá, quem é a figura que o Rodia usa como, digamos, ideal? Sempre que ele vai explicar para si mesmo ou para alguém o crime que ele tinha cometido, que figura ele usa, inclusive para se desculpar, por assim dizer? Vocês se lembram de que figura é essa? Tem uma figura central que ele usa como exemplo. Napoleão. Exatamente. Napoleão. Cara, quando você começa o livro é realmente meio confuso no começo, tá? Porque, cara, o autor não explica nada, né? Nós já começamos o livro com quais elementos? Pobreza, calor, sufocamento, né? Fedor. São Petersburgo era uma cidade muito fedida, né? Porque não havia um esgoto bem constituído na cidade, então quando fazia muito calor, assim como Londres na época vitoriana. Falamos sobre isso no Drácula, salvo engano. Subiu um fedor insuportável. Então quem era rico ia para o campo, quem era pobre se ferrava na cidade. Então a gente começa o livro com isso, pobreza, ele quase um mendigo, sob um calor desgraçado, um fedor desgraçado, um quarto minúsculo, e ele sendo obrigado a fugir da senhoria, da mulher que alugava para ele o quarto, porque ele não tinha dinheiro e ele já tinha dado uma desculpa para ela 1000 vezes. Certo? E nós já percebemos que ele não está muito bem da cabeça. Ok? Nós já percebemos que ele está com alguma ideia fixa na cabeça, porque ele chegou inclusive a contar os passos que havia entre a casa dele e a casa da velha. Né? Então, se você sabe quantos passos é preciso dar para chegar a algum lugar, é bem possível que você está com alguma ideia fixa em relação àquele lugar. Você já pensou nisso 1000 vezes, tá bom? Rodia é um sujeito muito orgulhoso, nós percebemos desde o começo, né? Ele fica puto de raiva de ser obrigado a se esconder da velha, tá? Isso para ele é uma humilhação assim da senhoria, perdão, extrema. E a partir daí já começamos a ter vislumbres sobre o que ele pensava da velha agiota. E aí nós vamos aos poucos, por meio desse discurso cortado dele, contraditório, que se toda hora se corta a si mesmo, nós vamos tendo uma ideia de que, então ele está querendo fazer aquilo, né? Ele se refere ao assassinato como aquilo no começo, durante um bom tempo. Ele não fala a palavra morte, né? Assassinato, ele fala aquilo. Será mesmo que eu vou fazer aquilo? Né? Então, o livro vai se desenrolando, depois temos a história da mãe, da irmã, somos apresentados ao Razumikin, né? Aos personagens, e a história vai se engrossando, a coisa vai ficando mais complicada, porque nós descobrimos que ele é um estudante, é um ex-estudante, que a mãe e a irmã haviam depositado todas as esperanças nele, que elas não sabiam que ele tinha saído da faculdade, né? Ele estava passando fome, a irmã dele estava prestes a se casar com um sujeito que o Roder já percebe na hora que era um escroto, um sacana, né? O personagem mais escroto do livro, inclusive, né? Que é o Ludin, o Petrovich. E a coisa vai escalando até o ponto em que ele, obviamente, mata a velha.
né? Ele mata a velha com uma machadada no crânio. Isso é importante, porque... Isso é interessante, melhor dizendo, porque Dostoiévski, eu falei sobre isso longamente na última mini aula, Dostoiévski, quando estava na Sibéria e foi obrigado a conviver com assassinos, com estupradores, né? Ele perguntava aos assassinos, ele tentava retirar deles confissões, né? Descrições detalhadas de como eles tinham matado. E ele percebeu que as cenas de assassinato nos romances, nas novelas, na arte em geral, eram muito cartunescas. Era tudo muito limpinho, era tudo muito esteticamente organizado ou esteticamente exagerado. Cara, a cena do assassinato em que ele mata a velha e depois mata a irmã da velha, quase como se não fosse ele que faz aquilo, quase como se ele estivesse assistindo a si mesmo fazendo aquilo. Qualquer um que seja sincero consigo mesmo e que já fez alguma merda, ou seja, todos nós, mais grave na vida, alguma coisa que você nunca achou que fosse fazer, a gente sabe que é assim, né? Especialmente a gente sabe que quando é algo que nós realmente, algo que nunca passaria pela nossa cabeça fazer, mas nós fazemos, instantes antes de fazermos, nos parece que até o último segundo nós não estamos comprometidos com aquilo mesmo, né? Ah, não vou realmente fazer. Eu vou chegar perto, eu vou roçar, eu vou fantasiar com isso ao longo, sei lá, ao longo de meses, às vezes de anos. Eu vou chegar até o último passo, eu vou chegar muito perto do negócio. E quando eu for fazer mesmo, aí eu dou um passo para trás. Parece muito com a cena da traição da Teresa, lá em A Insustentável Leveza do Ser. E quando o Ródia, ele levanta o machado e ele simplesmente dá uma na cabeça da velha, a gente tem a sensação de que a consciência dele apagou, né? E a consciência moral dele apaga e ele como que se assiste mecanicamente matando outra pessoa. Só que é tudo tão confuso, né? Ele esquece a porta aberta, por exemplo, certo? Ele já estava num estado de nervos tão assim, né, tão desesperado, um estado tão nervoso, um estado tão estressado de pensar e repensar 1 milhão de vezes tudo que podia dar errado, que ele acaba deixando a coisa mais estúpida acontecer, que é a porta ficar aberta, né? Mas beleza, então o relato do assassinato é um relato extremamente cru, né? Percebam que quando você pega um livro assim de suspense, um livro ruinzinho, a tendência do autor é transformar a morte em algo cartunesco, ou seja, enfatizar, especialmente livros de terror, de suspense, né? É enfatizar o sangue, é enfatizar as tripas, é enfatizar, né, o gore, é enfatizar, enfatizar, digamos, a carnificina. Cara, o relato do Crime e Castigo é 10 mil vezes mais enervante do que qualquer gore, do que qualquer carnificina, porque você imagina, cacete, cara. Se eu fosse fazer algo assim, seria exatamente como esse cara fez. Porra, você realmente se sente transportado para o lugar, e a psicologia de você ultrapassar o limite de alguma barreira moral que você mesmo julgava intransponível é exatamente assim.
né? Cara, aí você percebe, né, que Dostoiévski sabia muito bem como usar esse elemento. Aí você percebe, né, que a influência da literatura gótica foi muito importante para Dostoiévski. Você sabe que ele, cara, você sabe que se ele quisesse escrever um relato de pesadelo puro e simples, seria uma coisa inigualável, né? Ele dominava esse aspecto, mas ele consegue mesclar com uma maestria assim inacreditável quase a crueza do ato com a natureza fantástica do ato, porque o fantástico não é o irreal. O fantástico é o real em que você mal consegue acreditar. Pois é, meu povo, pessoas matam-se umas às outras. É uma realidade que é tão absurda que ela parece não ser real, mas ela é. Então, esse elemento fantástico também transparece. Então, ele consegue, porra, ele consegue ao mesmo tempo manter realista e fantástico. É um negócio impressionante, tá? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, ele mata e depois ele fica se sentindo. Ele fica se sentindo mal, mas, cara, ele não se sente mal, mais ou menos, porque ele matou a velha. Então você fica meio perdido, mas cacete, mas por que ele tá assim? Tá, deve ser porque ele, uma outra vez, ele manifesta algum tipo de possível remorso em relação a Lidavieta, a irmã. Mas em relação à velha em si, quase nunca. Ou nunca, alguns diriam. Mesmo no final, tá? Só que aí chegamos à parte do artigo, né? E, cara, que maravilha aquelas cenas com o Porfírio, né? Cacetada. Que maravilha aquelas cenas com o Porfírio, em que eles ficam com aquele duelo de frases de duplo sentido, né? Aquele interrogatório implícito, certo? Vou botar aqui. Tá. É o Porfírio que primeiro traz à luz aquele artigo dos homens extraordinários. E aí você começa a entender. Deixa eu puxar aqui minhas notas, porque falar só de memória é complicado. Deixa eu voltar aqui. Cara, mano, tô achando aqui as minhas notas sobre a questão do artigo. Realmente não tô encontrando. Cara, eu tenho 34 páginas aqui. Bem, não interessa. Vamos lá então. O que basicamente o Rod defende no artigo? Ele defende no artigo que havia dois tipos de pessoas no mundo, né? Havia a massa, e a massa é, por sua própria natureza, conservadora. E ele diz que a massa deveria existir, né? Então, assim, ele diz, ó, existe um equilíbrio nas coisas, um equilíbrio matemático, certo? É tipo uma lei, assim como as leis da aritmética ou as leis da física existem, existe uma lei cósmica que divide a humanidade em dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas comuns, as pessoas conservadoras, ou seja, que desejam manter as coisas como são, que desejam obedecer às regras, que desejam obedecer às normas, como elas já existem. Só que existem também as pessoas extraordinárias, que são aquelas pessoas que, prestem atenção porque isso é muito importante, são as pessoas que movem a história para frente, por assim dizer. Elas empurram a história em direção ao, se não ao progresso, pelo menos à mudança, né? A evolução, por assim dizer. Como é que elas fazem isso? Elas fazem isso porque elas são especialmente inteligentes e capazes de perceber a verdade nas coisas? Não. Elas fazem isso porque elas têm
a coragem, elas têm em si o ímpeto de fazerem coisas, de pensarem coisas e de propagarem coisas novas, nas quais a massa nunca teria coragem de pensar e as quais a massa nunca teria coragem, isso é mais importante ainda, de praticar. Certo? Essa ideia de algumas pessoas extraordinárias levando a história à frente, ela tem a ver com Hegel. É uma mistureba entre Hegel e entre outros autores, mas especialmente Hegel aqui, que tinha uma filosofia da história, que dizia que a história, diferentemente do que pregava o cristianismo, e falamos de cristianismo porque, né, a Rússia era um país ortodoxo, um país cristão, tá? Em vez de a história ser o que pregava o cristianismo, ou seja, uma linha que uma hora vai acabar para dar lugar a, digamos, a uma meta-história, a história da Nova Jerusalém, a história para uns do céu e para outros do inferno, ou seja, a história que está além da história. Esse é o final da história, segundo o cristianismo, ou seja, o juízo final, a história acaba ali no juízo final, beleza? E haverá os salvos, e haverá os condenados. Hegel dizia que a história não havia essa meta-história, e a história tinha um fim em si mesmo, por assim dizer. E havia algumas pessoas que encarnavam, digamos, um espírito, sei lá, um espírito cósmico da razão, é complicada a filosofia dele. E essas pessoas tinham a incumbência histórica de levar a história à frente. Para essas pessoas, as leis não se aplicavam. Por quê? Porque essas pessoas tinham tamanho ímpeto, tamanha coragem, tamanha força de vontade, que elas criavam as novas leis. Elas criavam as novas regras. Como, Raul? A força. Qual é o exemplo máximo que ele usa? Ele usa Maomé, ele usa César e ele usa Napoleão. E o exemplo máximo é Napoleão. Né? Agora pensem comigo aqui. Qual é o argumento dele? O argumento dele, se parar a pensar, ele até que faz sentido. Ele diz o seguinte: Napoleão, só quando ele tenta marchar em direção à Rússia, ou seja, para subjugar a Rússia, né? E aí que ele se ferra, Napoleão sacrifica, ele usa a palavra gasta, na tradução do Rubens Figueiredo, achei muito boa essa palavra, ele gasta a vida de 500 mil soldados. Ou seja, por conta do ímpeto, como é que chama? Imperialista de Napoleão, 500 mil pessoas morrem só na tentativa de invasão da Rússia. E ele diz: esse sujeito que matou, né, que sacrificou 500 mil de vidas, mais tarde é chamado de benfeitor da humanidade. E eu, que matei um piolho, é o que ele chama a velha, né? Eu que matei uma velha inútil, segundo ele, uma velha má, uma velha que só explorava os pobres, eu sou chamado de criminoso e sou, digamos, desprezado. Então, o argumento dele é o seguinte: na verdade, a diferença para as pessoas entre Napoleão e eu é uma diferença estética. A morte da velha é um negócio banal. É uma velha, certo? Ele matou com um machado, ele era pobre. Ele é um mísero estudante esfolado pela fome, né? Quase delirante, febril. Ele matou por dinheiro, é o que todo mundo acha. Então, esteticamente, é uma cena que não impressiona, né? Você não fica, caramba,
Você não fica impressionado com isso. Quando eu digo Napoleão marchou em direção à Rússia e 500 mil pessoas morreram, existe uma escala na coisa. O negócio é grande, é gigantesco. Parece haver aí, de fato, o desenrolar de uma força histórica. Napoleão, ele meio que deixa de ser um ser humano e ele passa a ser uma força cósmica quase. Então é uma questão de estética. Napoleão é quase um deus. Ele matou 10 milhões de vezes mais do que o Ródia matou. Mas ele era uma força histórica. Então, o Ródia, de fato, ele tinha isso na cabeça. Será que eu sou um homem extraordinário? E essa é uma das explicações que ele dá. Só que essa não é a única coisa que explica o crime dele. Existem várias outras coisas. Mas podemos dizer que se fôssemos explicar o crime a partir de uma ideia, qual era a ideia com a qual ele justificava o crime? Era essa. Só que essa ideia se mistura com 1000 outras coisas na psicologia dele, na situação real dele, que fazem com que Ródia não seja um mero, digamos, que faz com que ele sinta alguma coisa. Né? Ródia já sabia que ele não era um desses homens extraordinários antes de matar a velha. Porque antes de matar a velha, ele ficou em dúvidas em relação a matar a velha. E ele diz isso. Cara, eu já sabia que eu não era um desses homens. Era óbvio que eu não era. Porque se eu hesitei em matar, então quer dizer que depois que eu tivesse matado, né? Melhor dizendo, se eu hesitei em matar, quer dizer que eu já não sou um desses caras. Porque esses caras não hesitam. Esses homens extraordinários não pensam duas vezes antes de sacrificar alguém pela sua causa mais elevada. Pela revolução, pelo poder puro e simples, por algum ideal aparentemente nobre, não importa. Tá? Não à toa, Stalin, mais para frente, vai dizer que uma morte é um problema, milhares de mortes. Puta que pariu, é isso mesmo. Uma estatística. É exatamente isso. Puta, é isso, Gabriel. É isso. As mortes de Napoleão, certo? Por exemplo, dias atrás eu vi um vídeo de um rapaz que está bombando aí no TikTok, dizendo que a União Soviética, sim, era uma ditadura do proletariado. Sim, não havia liberdade. Sim, houve mortes, né? E ele falava aquilo com uma perfeita naturalidade. Né? Tanta gente morreu, tantas pessoas morreram, que chega uma hora que você fica, digamos, entorpecido. Né? Agora, uma pessoa, uma velha, agora percebam o que faz Dostoiévski. Quando a velha é assassinada, antes de o Ródia matá-la, Dostoiévski faz questão de descrever cada mínimo detalhe da velha. A cor do seu cabelo, o seu pescoço de frango, né? A roupa que ela usava, sua pele, para que você tenha a sensação de que isso aqui é uma pessoa. Né? Isso aqui é uma pessoa. Você matar 500 milhares, 500 mil soldados, é uma abstração quase. Você matar uma velha, você estar perto da velha, você sentir o cheiro da velha, você conseguir ver os cabelos da velha, né? O couro cabeludo da velha, ouvir a voz dela, ver as veias saltando no pescoço magro. Aí não é uma abstração mais. Beleza. Então, Ródia, ele justifica o assassinato com esses termos. E ele o faz quase até o final do livro. Tanto que é uma discussão em aberto. Será que no final do livro, o Ródia, ele realmente se arrepende de ter matado a velha? A Lisavieta, cara, dá pra perceber que aparentemente sim, ele se arrependeu.
Mas a velha, e aí de novo voltamos àquele tema, né? Do utilitarismo. Se tudo é cálculo, se tudo é uma questão de você maximizar o bem e diminuir o mal, se essa é a regra áurea, se essa é a regra pela qual todos nós devemos nos guiar, se essa é a regra que deve suplantar a antiga regra religiosa de que a vida é sagrada. Presta atenção. O que prega o cristianismo? Toda vida é sagrada. Até a vida de um piolho, por assim dizer, como diz o Ródia. Certo? Inclusive, Cristo vem e ele é tratado como o quê? Como um piolho. Né? Ele é espancado, ele é humilhado, cospem-lhe na face. Ele é o mais miserável dos homens, ele é um piolho. Cristo é um piolho quando ele vem à Terra, tá? Então, o que Dostoiévski está fazendo aqui? Ele está tateando. Se cai por terra a visão cristã de que a vida é sagrada, o que entra no seu lugar? Porque uma ideia vai ter que entrar no lugar dessa ideia, ou várias ideias. Alguma coisa terá que explicar o que é o ser humano e quais são os limites da vida e da morte. Para Ródia é o seguinte: a história precisa marchar em frente. Ela precisa ser guiada por homens extraordinários, de forma que não existem mais noções abstratas, por assim dizer, metafísicas de bem e mal. Como assim, Raul, metafísico? Cara, metafísica é o seguinte, é você se perguntar assim, o que é o bem? O que é o mal? Não é você apontar uma ação concreta e dizer, isso aqui foi mal, isso aqui foi bom. Não, é você definir a coisa, o que é o bem, o que é o mal. Segundo a moral que decorre do bem supremo, ok? Quais atos são permitidos e quais atos não são permitidos? Então, durante séculos, a filosofia, a teologia, né, as grandes religiões tentaram definir o que é o bem, etc. Tal, e daí derivava toda uma escadinha de ações que são consideradas certas, erradas, justificáveis ou não. Tá? Quando cai por terra esse sistema de valores, outro sistema ou outros sistemas de valores têm que entrar no seu lugar e guiar o ser humano. O Ródia encontrou um deles. Ele criou o seu. Uai, peguei aqui um pouquinho de Hegel, peguei aqui um pouquinho peguei um pouquinho aqui dos socialistas utópicos, peguei um pouquinho aqui do Psariev, peguei um pouquinho aqui de outro, dos anarquistas, etc. E pá, fiz a mistureba e criei a minha ideia de bem e mal, a minha ideia de certo e errado. E ele queria testar esse negócio, tá? Agora presta atenção, essa não é a única explicação, tá? Porque Dostoiévski, ele enfatiza muito, primeiro, o ambiente, né? Agora, por que ele enfatiza o ambiente, minha gente? Porque naquela época havia a teoria de que o meio ambiente, o Razumik, inclusive, debate isso no meio do livro, né? Sempre que um russo enfia uma discussão intelectual no meio do livro, ela tem a ver com a história. Isso é interessante também, tá? Não é uma discussão que é aleatória. Se o Razumik discute essa ideia de o meio ambiente determinar tudo o que faz alguém, é porque isso tem a ver com o livro. E vejam como essa ideia é absolutamente atual. Algumas pessoas diziam que o crime só existia porque havia a pobreza. Uma vez erradicada a pobreza, o crime cessaria de existir. Uma vez erradicadas as desigualdades, o crime deixaria de
existiram. Porque o crime só existe como uma consequência das desigualdades, da pobreza, da fome, etc. Qualquer pessoa minimamente honesta vai dizer que existe alguma verdade nesse negócio, né? A gente sabe que o ambiente de fato animaliza as pessoas. Pode animalizar as pessoas. E Dostoiévski, mais uma vez, é extremamente detalhista nesse negócio. A cena em que a Katerina Ivanovna, a esposa do Marmeladov, ela faz aquele. Cara, que cena doída, bicho. Ela faz aquela refeição fúnebre. As cenas em que nós temos, cara, é de chorar mesmo. As cenas em que nós temos as três crianças da Caterina, né? A cena em que ela vai pra rua, louca, e veste as crianças com, enfim, com roupinha com um turbante, né? E enlouquecida pela pobreza, enlouquecida pela miséria, enlouquecida pelo sofrimento, né? E faz com que as crianças dancem para, enfim, chamar atenção, para conseguir dinheiro, para dizer, olha como filhos de nobres estão, né, passando necessidades, etc. Dostoiévski não, ele pega pesado. Como é que você vai ler Dostoiévski com algum tipo de honestidade e você não vai imediatamente se compadecer da miséria? Como é que você não vai? É claro que isso faz algum sentido. É óbvio. É óbvio que a miséria ela tem algum tipo de influência. É óbvio isso. Mas vejam, todos no livro são miseráveis de uma forma ou de outra. A Dunya é miserável. O Razumikin é igualmente miserável ao Ródia. A Sônia é especialmente miserável. O Marmeladov é miserável. Só que Dostoiévski mostra, olha como a miséria afeta cada uma dessas pessoas de forma diferente. E como algumas entre essas pessoas, inclusive, parecem que se tornam maiores por conta da miséria. Olha como Sônia se torna aparentemente maior por conta da profunda miséria. Olha como Razumikin. Razumikin é um personagem, né, que sempre que ele aparece, ele dá aquela lufada de ar fresco. Cara, que amor, né, você sente pra aquele personagem. Por quê? Porque nunca passa pela cabeça dele, nunca passa pela cabeça dele reduzir a vida inteira à pobreza. A pobreza é quase uma nota de rodapé na vida do Razumikin. Razumikin é, de certa forma, uma alternativa ao Rodia, assim como Svidrigailov também é, por assim dizer, uma alternativa ao Rodia. Eles são duas extensões. Eles são duas partes do Rodia exacerbadas, certo? Como se o Rodia muito bom fosse o Razumikin, o Rodia especialmente mal fosse o Svidrigailov. Então, beleza. Parte do crime o Rodia comete também pelas suas circunstâncias. Percebam que o quarto dele era claustrofóbico. Depois façam o seguinte, tá? Depois vocês coloquem no YouTube. É que eu não lembro agora o nome. Eu acho que é na China. É um desses países orientais, cara. Que são apartamentos. Apartamentos. São salas, são caixas em que as pessoas vivem, certo? E a coisa é tão minúscula que não existe nem separação no banheiro, por exemplo. Então é uma cama, do lado tem uma privada já, e é um cubículo absolutamente desesperador só de você ver, porque é um quarto minúsculo, ali nem janela tem naquela desgraça. É tão pequeno que dá desespero só de você olhar. Você imagina então você viver em um lugar desses. Quando eu era da Assembleia,
Eu lembro que nos finais de semana, de vez em quando nós visitávamos alguns irmãos da igreja, especialmente os irmãos mais pobres. Cara, eu entrei em algumas casas, em alguns barracos de irmãos da igreja, que era um negócio assim, desesperador. Você entende? Em um dos barracos de um irmão que tinha não sei quantas filhas, que por sua vez tiveram não sei quantos filhos, à frente era uma a casa eram dois cômodos no cimento, não havia piso no chão, com dois buracos na parede que separavam os cômodos, não havia portas, havia só tipo um lençol suspenso, né, para separar os quartos. Havia uma mesa aleatória no meio do nada, certo? Em frente ao barraco, em frente à casa, havia um córrego a céu aberto, certo? 24 horas por dia, funk rolando, tá? Então, assim, cara, influencia, tá? Só que Ródia, ele, no caso dele, percebam, no caso do Ródia, a pobreza exacerbou o que? O seu orgulho. Então, enquanto Ródia estava pensando em Napoleão, enquanto ele estava pensando nesses grandes, extraordinários homens, às vezes como fuga também, né? Às vezes, quanto mais você está na merda, mais na sua cabeça você quer pensar em coisas extremamente, digamos, elevadas, para que você, pelo menos na sua cabeça, fuja da merda que é a sua vida atual. Então, Raskolnikov, no caso dele, a pobreza exacerbou esse orgulho intelectual. É por isso que no começo ele fica tão puto de ser obrigado a fugir da senhoria. Quando você lê o artigo, ou fica sabendo sobre o artigo, você entende, fala, ah, caceta! Então o cara estava se julgando Napoleão e se via obrigado a fugir de uma velha, porque não tinha dinheiro para pagar as contas. Aí vocês percebem, ah, agora eu estou começando a ligar os pontos, a montar o quebra-cabeças, né? Então, insônia, o que a pobreza exacerba nela? Insônia, o que a pobreza causa? Causa esse ímpeto sacrificial extremo. Eu vou me desgraçar completamente para ajudar e salvar minha família. Mas é um me desgraçar sacrificando minha vida. Casas Gaiolas de Hong Kong. É isso. Depois vocês procurem lá, tá? Existem também aquelas casas subterrâneas na Coreia. Outra, um filme muito bom que tem uma coisa a ver com Dostoevsky. Parasita, aquele filme coreano, que é um baita de um filme. E que também explora essa relação entre a pobreza e o crime, no caso, tá? Então, o Ródia tem a pobreza, tem essa ideia fixa. Existe também a ideia de ajudar a mãe e a irmã. Essa ideia é mais assim, é mais secundária, mas ela também está ali, certo? E existe também, quarto ponto, uma coisa que se liga aqui ao Memória do Subsolo e a um comentário que eu vi aqui no comecinho. De alguma forma, o Ródia queria experimentar a sensação de matar. Você se lembra do retrato de Dorian Gray? Em que tudo é estético, em que existia aquela ideia cínica de que o que importava na vida, a única coisa que importava na vida eram sensações e que não havia bem ou mal, só havia sensações. Então, essa ideia também está um pouquinho no Ródia. Essa ideia de, cara, pensa bem, se existe uma sensação que é igual, né, que é diferente, perdão, de qualquer outra no mundo, é a sensação de matar. É uma sensação, no mínimo, inebriante. É uma sensação estranha. É uma sensação poderosa. Você está tirando a vida de alguém. Então você joga tudo isso na mistura. Você joga a fome, que também, digamos, piorava o estado mental do Ródia.
E aí você começa a ter uma ideia da psicologia do sujeito, tá? O Rodia, se fosse bem alimentado, se fosse um sujeito com uma família estruturada, né, em que a irmã não precisasse quase se prostituir de forma legalizada, no caso, se bem que a prostituição também era legal na época, né? Enfim, para não passar fome. Rodia teria escrito aquele artigo e ele teria sido um sujeito, provavelmente, um desses lixos, certo? Intelectuaizinhos de merda que escrevem coisas absurdas, mas que o fazem do conforto da sua casa. Confortável, cômoda e segura. Como Rodia era um ferrado, como ele estava passando fome, como ele sofria com o calor desgraçado de Petersburgo, como ele todo dia era humilhado, como ele já tinha se afastado de tudo e de todos, essa ideia começou a deixar de ser uma ideia e foi sendo convertida por essa estranha e conturbada psicologia em algo real. Então, de certa forma, sim. Se ele não fosse pobre, eu acho difícil que ele mataria a velha. Mas ele não matou a velha porque era pobre. Só. Ele matou a velha porque ele tinha essa ideia que era, antes de tudo, intelectual. Era uma ideia, antes de tudo, sobre o valor da vida humana. Sobre o que é a vida humana, o que é a história. E aí vocês começam a ter uma ideia de como as ideias movem as pessoas, de como o que você pensa sobre o bem, sobre o mal, sobre Deus, sobre a morte, sobre a religião, sobre a civilização, sobre as guerras, molda de fato, se não a sua vida imediata, molda outras vidas que, por sua vez, irão moldar a sua vida, né? Políticos, estadistas, intelectuais, artistas e por aí vai, tá? Ele seria um revolucionário de sofá. Exatamente. Tá? Beleza, deixa eu puxar aqui uma coisa aqui. Nossa, que interpretação interessante essa de Urazumkin e o Svidrigailov serem tons psicológicos de Raskolnikov. Vamos lá, então. O Svidrigailov, o que ele é? Ele é um Raskolnikov sem os escrúpulos do Raskolnikov em relação ao crime. O Svidrigailov, ele é tão cínico, ele é tão perfeitamente cínico, que ele consegue separar dentro de si as coisas boas das coisas más. Tanto que a primeira vez que ele conversa com o Raskolnikov, ele diz: então você acha que é impossível alguém mal fazer algo de bom? E ao longo de todo o livro, eu fiquei imaginando que as boas ações do Svidrigailov eram pura e simplesmente ardis. Ele só queria fazer algo de bom para usar isso como, digamos, ele queria fazer algo de bom para usar isso na frente, de alguma forma. Só que o livro vai chegando no final, você percebe que algumas coisas ele fez só porque ele queria fazer algo de bom mesmo. Quando ele disse que estava interessado no Raskolnikov, ele não estava mentindo, ele estava realmente interessado no Raskolnikov. Então, claro, ele queria usá-lo para chegar perto da Dunya, ele fez isso, mas ele também gostava dele mesmo. Ele ajudou mesmo os filhos da Katerina. Ele ajudou mesmo a Sônia. Só que ele também foi responsável mesmo pela morte da Marfa Petrovna. Ele quase com certeza molestou mesmo uma menina. Ele realmente gostava, mesmo com dinheiro, de ficar nos lugares mais sujos, moralmente falando, especialmente, da cidade. Ele queria e ele se sentia bem entre a escória. O Rodia, assim que ele cometeu uma coisa, sua vida inteira já foi conturbada por aquilo. Ele não conseguia fazer dentro de si essa separação. Uma vez que ele fez a merda, a vida inteira dele foi afetada por aquilo. E ele precisava reorganizar toda a sua psicologia. O Svidrigailov não, ele tinha uma filosofia
de vida muito clara. Eu faço merdas, sim, e eu faço coisas boas, sim. E nem era aquela ideia do Brás Cubas, né? Que existe aí um certo. Eu posso equilibrar as merdas que eu fiz com coisas boas que eu faço. Não, ele estava cagando para isso. Ele não tinha uma ideia de equilíbrio entre virtude e vício. Ele simplesmente não ligava. Ele fazia coisas horríveis, ele fechava aquela página e no instante seguinte ele estava fazendo coisas boas. E uma coisa como que não tocava a outra. Só no final do livro, quando a Dunya, né, o rejeita, e quando a Dunya não faz com ele o que a Sônia faz com o Raskolnikov, que é transformá-lo, é que ele tem aqueles dois sonhos bizarros, né? Bizarros. O sonho com as flores, em que ele vê uma menina, o cadáver de uma menina nova, que trazia no rosto, porém, uma angústia infinita. Uma angústia que não era de criança. A angústia de alguém que tinha sido vítima de algo terrível, né? E que, portanto, tinha morrido, inclusive, sem os sacramentos, porque ela foi uma suicida, ela tinha se matado. Ela tinha se matado porque a dor que ela tinha sentido não era dor de criança. Ou seja, muito provavelmente ela foi estuprada. E é por isso que no rosto dela a gente via uma dor que não era de criança. E é por isso que ela tinha se matado. E é por isso que Dostoiévski diz que ela tinha gritado, né? E ninguém a tinha escutado. E o segundo sonho que ele tem, que é ainda mais horrível, que é o sonho da menina que ele encontra de 5 anos de idade, que ele encontra ensopada, leva pro quarto, tira a roupa da menina ensopada, enrola ela no cobertor e a põe pra dormir. Sai e depois volta, porque ele queria confirmar se ela estava realmente dormindo, e a menina levanta o olho. Essa cena é demoníaca, né? E a menina de 5 anos de idade, pelada, sob o cobertor, começa a olhá-lo de forma lasciva, com um sorriso de sacanagem, e ele fica desesperado, pensando, meu Deus, só 5 anos de idade, que é uma cena demoníaca mesmo, negócio ruim, mal. E você fala, ah, tá, verdade, então o cara realmente era um pedófilo, né? Então ali ele sente o peso da coisa, mas ele sente o peso da coisa porque a Dunya o rejeita, né? Então o Svidrigailov digamos, seria o Rodia sem as contradições do Rodia, tá? Então Dostoiévski está dizendo, olha aqui, ó, veja como o meio não determina bosta nenhuma nesse caso, porque o Svidrigailov ele tinha dinheiro. Sabe quem mais tinha dinheiro? O Ludin Petrovich, o filho da puta, perdoem a expressão aqui, que quer ferrar com a Sônia. Uma das cenas mais desesperadoras do livro. Na verdade, a cena mais desesperadora do livro inteiro é a cena em que você fica achando que a Sônia vai se ferrar por conta do Petrovich. Ele tinha dinheiro. Então o Rodia matou a velha, certo? Mas o Rodia pelo menos tinha na cabeça uma tentativa de justificativa. A velha é uma pessoa má. E eu estou fazendo isso por alguma coisa nobre, tá? Enfim, tinha essa ideia de merda na cabeça. Matou depois a mulher, tinha nada a ver com isso, com a Elisavieta, mas enfim. O Petrovich, nem isso ele tinha. O Petrovich estava ferrando alguém que ele sabia que era uma pessoa boa. E que já sofria muito na vida. Então ele era talvez pior que o Rodia. Você vê como o livro vai te obrigando a pensar em umas coisas? Fala, cacete, mano. E o livro vai quebrando aquelas ideias imbecis, né? Sobre esses homens extraordinários,
sobre o tal do bem e do mal que não existe, só o que existe é a força de vontade de um homem superior. Olha o que dá a força de vontade, essa merda aí, né? Como o meio ambiente e a pobreza é a única coisa que transforma homens em criminosos. Tá lá o Petrovich, tá lá o Svidrigailov, dois homens com dinheiro, certo? Tem a do cavalo também, o sonho do cavalo, né? Verdade. O que eu ia falar? Beleza. Do outro lado temos o Razumikin. O Razumikin também era um estudante, só que em vez de ele ficar viajando na maionese como o Rodia, né, pensando em ser Napoleão, o que ele faz? Ele dá aulas. Ele fica 24 horas por dia pensando em uma forma de ganhar dinheiro honestamente. Ele não chama ninguém de piolho. Ele não cria uma teoria de homens superiores. Ele se deixa gastar pelos amigos. Ele faz tudo o que ele pode e o que não pode pelo Rodia. Ele faz tudo o que ele pode e o que ele não pode pela mãe e pela irmã do Rodia. Ele é um baita de um amigo. Mesmo na cena do corredor, que é uma cena absolutamente maravilhosa, de poderosa, né? Em que ele finalmente entende que o Rodia tinha matado a velha. Ainda assim, ele não larga o Rodia. Cara, é maravilhoso. Então, o Razumikin é um Rodia que deu certo, né? O Razumikin é um Rodia que não deixou que a sua inteligência inventasse um outro mundo em que ele era mais justamente recompensado pelos seus méritos reais ou imaginados. O Razumikin não perde tempo com essas coisas. O Razumikin, assim como a Sônia, assim como a Dunya, ele se sacrifica. Ele se sacrifica e é nisso que reside a sua superioridade. Ele não é mais inteligente que o Rodia. Ele não tem mais força de vontade, né? Ele não tem esse ímpeto dos homens extraordinários para levarem a história à frente. Nada disso, gente. Ele se sacrifica. Ou seja, ele segue o código cristão, né? Ele se gasta e se deixa gastar pelo outro. Então, existe toda essa Dostoiévski está dizendo, olha aqui, ó. Olha quem é bom de verdade. Não é quem segue essas teorias imbecis de vocês. Essas teorias sobre as quais eu falei nas mini aulas. Quem é bom de verdade é quem se sacrifica. É quem ama o outro. A ponto de sofrer pelo outro. A única coisa que no começo que faz com que o Rodia se arrependa, e a única coisa que ele diz que é o seu obstáculo, cara, tudo teria dado certo, ou seja, ele teria matado e não teria sentido nenhum remorso se ele não amasse ninguém e se ninguém o amasse de volta. Tudo teria dado certo se não houvesse essa coisinha chamada amor, que não é uma coisa que entra nos cálculos revolucionários, não é uma coisa que entra nos cálculos utilitaristas, maximizar o bem, diminuir o mal. Não é uma coisa que entra nos cálculos dos egoístas, não é uma coisa que entra no cálculo dos nihilistas, e muito menos uma coisa que entra no cálculo dos revolucionários, radicais. É o tal do amor. Se ele não fosse amado, ele teria matado a velha Alisavieta e ele não teria sentido nenhum remorso. Ele seria, portanto, um homem extraordinário. Um homem extraordinário que não ama, porra. É que não é amado.
Redenção pelo amor. É isso. Agora vejam, no final do livro, Brother vai conversar com as pessoas, né? Então primeiro ele conversa com a mãe dele. Então ele diz, ó mãezinha, não imagine que eu não te amava, não imagine que... Você sente isso, né? Não imagine que eu desprezo a senhora, não imagine que eu não amo a senhora. E ele chora dos joelhos dela. E a mãe dele diz, né? É, a mãe dele já sabia de tudo já. Né? Então, assim, a mãe dele não era extraordinária. A mãe dele era uma pessoa comum. E ela diz, tentando ajudar ele. Não precisa explicar mais nada, né? Quem sou eu pra entender o que passa na sua cabeça? Quem sou eu pra entender o seu artigo, né? E ele chora aos pés, nos joelhos dela, abraçado com ela, e ela diz: Você lembra quando você era pequeno? Quantas vezes eu não te abracei, né? Chorando depois que seu pai morreu. E você sente, cara, esse amor de mãe, assim. E você não precisa dizer mais nada. Quem é a extraordinária ali? Não é o Ródia, o Ródia que tinha lido Hegel. Não era o Ródia que tinha lido as mais modernas teorias filosóficas. Era uma mãe que amava o seu filho, que já sabia tudo o que tinha acontecido. A mãe finge que não sabe, mas ela sabia. E o amor dela é tão grande que ela não consegue nem. Mais tarde ela fica louca, né? Encarar de frente a realidade de quem é seu filho. Depois ele fala com a Sônia, ele maltrata a Sônia de novo, sai pra rua, e ele se lembra do que a Sônia disse pra ele: Olha, vai pra uma encruzilhada, ajoelhe-se, beije o chão e peça perdão ao povo russo. Bata no peito e diga que você é um assassino. E o Uroda vai na rua, ele se lembra disso. E no meio de uma praça cheia de puta, de bêbado, certo? De mendigos, ou seja, da massa, ou seja, das pessoas, dos números, das estatísticas, das pessoas ordinárias. Ele se ajoelha e ele, feliz, me lembrei disso muito bem, ele feliz beija o chão. Imundo. Então vocês vejam a diferença do Ródia no começo do livro. E mesmo o Ródia que no final ainda se apega às ideias, mas vocês vejam que nesse momento a coisa se inverte. E o começo da redenção dele começa com a sua máxima humilhação. Ele beija o chão em que as prostitutas, os bêbados andavam, o chão no qual talvez alguém tivesse mijado, o chão pelo qual passavam as carroças, o chão no qual talvez um cavalo tivesse cagado. Então a coisa se inverte. Então Ródia, que pensava em Napoleão, etc., ele vai sendo humilhado tanto, a ponto de ele sentir alegria e felicidade em beijar o chão. E como é que você não vai se lembrar? A figura de Cristo. Ele vai se afastando de Napoleão e vai se aproximando de Cristo. Ele vai se afastando de Hegel e vai se aproximando de Cristo. Tanto é assim que no capítulo 4, no capítulo 4 da quarta parte, Raskolnikov, a primeira vez que ele encontra a Sônia, ele pede para ela ler o Evangelho, a passagem de Lázaro. Essa passagem está em onde? No quarto Evangelho. Né? O número 4 é um número importante no livro, tá? Todos os personagens principais moram no quarto andar, por exemplo.
a velha, os Marmeladov. A delegacia ficava na quarta sala do quarto andar. E no quarto capítulo da quarta parte, a Sônia lê no quarto evangelho. Que passagem? A passagem de Lázaro. A passagem em que Cristo ressuscita Lázaro. Agora, vejam. Essa passagem que Cristo ressuscita Lázaro é a única passagem da Bíblia em que Cristo chora, né? Cristo sabia que ele tinha poder de ressuscitar Lázaro e ainda assim ele chora. Ou seja, Cristo, ele realmente entende. Ele realmente desceu até as dores mais profundas do ser humano. Né? Ele chora. Lázaro fica morto 4 dias. Antes, Sônia tinha comparado o quarto do Ródia, acho que é Sônia mesmo que compara, a um caixão, a uma cova quase. E no dia em que o Ródia vai conversar com a Sônia, haviam se passado 4 dias desde o assassinato. Então Sônia fica tão histérica naquela hora, porque ela liga claramente o Ródia a Lázaro. Ou seja, Sônia, diferentemente de Dunia, por exemplo, a Dunia nunca acreditou na redenção do Svidrigailov. Pelo menos no final ela não acredita, né? Acreditou no começo e depois ela não acredita mais. A Sônia acredita na redenção do Ródia até o final. Caceta, velho. Então ela vai para Sibéria com o sujeito. Ela é maltratada pelo sujeito até na Sibéria. Ela não larga o desgraçado. Ela não larga o cara. Então o que a Sônia faz? E vejam bem, e por que é a Sônia a pessoa capaz de redimir o Ródia? Porque a Sônia sofrera mais do que o Ródia. Então o sofrimento da Sônia, que é maior do que o de qualquer outro personagem, a transforma no personagem mais elevado do livro. É porque ela sofre, e sofre muito mais do que o Ródia poderia até mesmo imaginar, que o Ródia leva mortalmente no final, né? Ele se deixa amolecer pela Sônia. É porque ela tinha sofrido. Então, no final do livro, o que fica é isso. Aquela ideia do Ródia é totalmente invertida. E as pessoas realmente extraordinárias do livro são as pessoas que foram extraordinariamente amorosas. Foram as pessoas que extraordinariamente se sacrificaram e não sacrificaram a vida alheia. Sacrificar a vida alheia, como Napoleão fez, é fácil. Difícil é você sacrificar o seu corpo, como a Sônia fazia pela família. Difícil é sacrificar sua alma, porque a Sônia sentia-se inapelavelmente vil e nojenta pelo que ela fazia. Ainda assim, ela, todo santo dia, se sacrificava vendendo o próprio corpo para salvar, né? Para como eu digo, sustentar um pai bêbado, um pai inútil. Então, a ideia do Ródia se inverte e Dostoiévski mostra a realidade. Vejam o que é a realidade.
A realidade é que Cristo veio para os enfermos e que o personagem mais poderoso do livro inteiro não é o Svidrigailov, não é o Ludin, não é o Porfiri, não é o Razumikin, não é o Rodia, é a Sônia. O personagem mais poderoso do livro é a Sônia. E é poderosa justamente porque é frágil. É poderosa justamente porque ela não tem poder. O único poder que ela tem é o poder de se entregar. E ela se entrega totalmente. E é esse sacrifício que, no final das contas, talvez redima o Raskolnikov, né? Cara, eu chorei várias vezes com esse livro. Foi um livro muitíssimo importante para mim mesmo, especialmente nessa época do Instagram, em que a ideia de você sofrer é quase, né, anátema. Então, Dostoiévski fez com que eu me lembrasse de que existe valor no sofrimento, né? E, cara, me lembrar de que existem pessoas pobres, existe miséria, né? E de que é parte do meu dever fazer o que eu puder para diminuir um pouco dessa miséria, né? Me sacrificar um pouquinho, às vezes, tá? Então, é isso, gente. Ficou mais claro, assim, eu falei bastante, de 1 hora e meia aqui. O livro ficou mais claro depois da aula. Tipo, eu falei algo que vocês não tinham percebido. Se tem alguma dúvida, acho que a aula pode estender um pouquinho mais, porque o livro é. Puta livro da bexiga, né, gente? Cara, que livro da. Ai, 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 meu Deus do céu. Que livro de pesado. Pesadamente. É um livro transformador mesmo, né? Meu Deus do céu. Cara, a Sônia é um dos personagens mais sublimes que eu já vi, assim, de verdade. É, porque a Sônia, ela não é. Ela não fica inverossímil. Ela não é um personagem que você fala, ah, não, ela é verossímil. A psicologia dela é muito bem explorada. Ela só é quase uma santa mesmo. Cacetada. Bom, gente, que bom, fico feliz mesmo. Eu tava ansioso com essa aula, tá? De verdade. Eu fiquei ansioso com esse livro, eu fiquei ansioso com a aula. Eu queria, cara, eu queria fazer justiça ao livro de alguma forma, né? Eu queria mesmo, de alguma forma, fazer justiça ao que eu senti com o livro. Então, que bom que eu consegui ajudar vocês com isso. O livro foi absolutamente maravilhoso, transformador. E se bobear, é meu top 1 também. Eu só acho que Guerra e Paz tá ali, tá ali. Mas os dois são, cara, meu Deus do céu. É que as cenas com a mãe dele as cenas com a mãe, as cenas com a Dúnia. Meu Deus do céu, gente. Obrigado, gente. Fico muito feliz mesmo com isso, de verdade, tá? De verdade mesmo, assim. Tirou um peso dos ombros. Vocês têm alguma dúvida que ficou? Tipo, alguma pergunta? Enfim. Guerra e Paz é. A diferença do Guerra e Paz é que Guerra e Paz tem tudo, entendeu? Guerra e Paz é a vida humana, basicamente, inteira. Você tem todo tipo de personagem ali, né? Dostoiévski é magistral em relação ao sofrimento. Ninguém fez isso como ele. E eu já entendo por que dizem isso. Ninguém fez isso como ele, tá? Mas Tolstói é mais abrangente. Ele, ele pega um. Ele pega um espaço maior de experiência humana, tá? Amei muito a aula, aula incrível para um livro incrível. Gratiluz, gratidão, né? A gente vai ter que colocar mais um livro do Dostoiévski, né? No segundo semestre. Tem que ter, gente, perdão, vai ter que ter, né? Os Demônios, o Idiota, sei lá, algum desses.
É isso. E o cara que confessou o crime. Tá. Então, de fato, o livro fica com algumas pontas soltas, certo? Por quê? Tudo indica que. Tudo indica não. A gente sabe, na verdade, que Dostoiévski foi obrigado a apressar ainda mais o livro no final, porque ele precisava de dinheiro. Então, o livro inteiro foi escrito às pressas, mas o final foi especialmente apressado, de forma que algumas coisas não foram tão bem amarradas como poderiam ter sido, ok? Algumas cenas são descritas, por exemplo, com um recurso descritivo relativamente reduzido. Você percebe que ele não pensou muito para descrever algumas cenas, ou seja, que ele não usou muitos recursos, que ele não burilou aquelas cenas, que ele não escreveu com o máximo de cuidado estético possível, mas o resultado final é tão grande que, né, dane-se, no final das contas. Temos o Karamazov, exatamente. Temos o Karamazov. Baita livro. Pode ser, pode ser. É uma prima, né? É tipo o hard do hard do hard. Ali daria uma baita discussão. Né? Vamos pensar nisso. Vamos cultivar a ideia, tá bom? Mas é uma coisa que eu quero muito colocar. Eu quero colocar mais alguns Dostoiévski, porque o livro foi realmente absolutamente impactante para mim. Então, para todo mundo, eu acho que leu, né? Então, assim, na verdade, nenhum livro dele na era pós-Sibéria ele escreveu com tempo. Ellen. Todos os livros ele escreveu amarrado, né? Com a corda no pescoço. Por Agora veja que coisa interessante, né? Dostoiévski era um beberrão, Dostoiévski tinha problemas com. Ele tinha problemas sérios com jogatina, né? Dostoiévski frequentou prostíbulos, ele se apaixonou por uma prostituta. Esse sujeito, que está longe de ser perfeitinho, escreveu esse livro. Aí você chega no Instagram e a galera faz parecer que se você, por exemplo, não consegue ganhar muito dinheiro e ter uma vida estável, né, no sentido mais óbvio do termo, você não, sei lá, um quinta camada. A realidade é um pouquinho mais complicada do que isso, tá? Então o sujeito teve uma vida totalmente torta e escreveu isso aqui, né? Que com certeza salvou já algumas milhares de vidas. Eu não tenho dúvida de que esse livro salva vidas mesmo. Literalmente salva vidas. É isso. Exatamente. Dostô vivia com a água batendo na bunda. E por culpa dele, inclusive, tá? Por burrice dele, às vezes mesmo. Porque ele esbanjava dinheiro, porque ele gastou grana com besteira, tá? Essa é a realidade. Não é tão simples assim de escrever. O Cartola Russo. É algo por aí mesmo. Bem, então parece que não houve nenhuma pergunta a ser feita, né? Gente, foi um prazer, uma honra, especialmente dessa vez ter falado com vocês, né? Eu me sentiria muito mal se eu não tivesse para ninguém com quem eu pudesse conversar sobre esse livro. Eu tenho agora alguns milhares de alunos e eu tive aqui 40 pessoas aqui ao vivo comigo. Então, cara, muito obrigado mesmo, tá? Saibam que eu reforço o fato de ir ao clube é uma paixão, é um amor meu. E, porra, ainda que tenha sido cansativo para um cacete, eu li o livro correndo, muitas vezes. Graças a Deus que eu faço o que eu faço, porque, cara, ter acesso a esse tipo de coisa e trabalhar com isso e ter um feedback de vocês é uma das coisas mais maravilhosas. A coisa mais maravilhosa que já aconteceu comigo na internet, de longe, foi o clube, tá? Então, muito obrigado a vossas senhorias. Eu vou confirmar aqui o horário com o Rubens Figueiredo, tá? Eu acho que vai ser às 7, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar isso com o Diego e vou colocar no grupo, tá bom?
Quem está desanimado, faça um esforço. O livro vale muito a pena. Vale mais a pena você ler Crime e Castigo do que você ler 20, 30, 40 outros livros. Bons, no caso, inclusive, tá? Então, na moral, leiam, certo? Mesmo que você precise, enfim. Se existe um livro do clube que eu falo, cara, você precisa ler, é Crime e Castigo, tá? 8 horas. Obrigado, Diego. Gente, chegou meu óculos, tá? Não vai ser aula, tá? Com o Rubens Figueiredo não vai ser aula. Com o Rubens vai ser um bate-papo, ok? Então não vai ter aula, vai ter um bate-papo no qual vocês poderão fazer perguntas, tá? Agora, só uma coisa que o Rubens deixou claro lá no e-mail, que ele trocou com o Diego, é que faz tempo que ele traduziu o livro, certo? Então vocês não precisam fazer perguntas que estejam restritas ao livro. Na verdade, quanto mais geral a pergunta, acho que melhor. Porque ele não leu o livro de novo, ele não leu a Fortuna Crítica, ele não estudou para dar uma aula. Então é um bate-papo, tá? Então encarem de forma mais informal e podem fazer perguntas mais informais também sobre outros autores, né? Sobre Tolstói, como foi traduzir Guerra e Paz? Ele traduziu Guerra e Paz, gente. Ele traduziu Guerra e Paz, entendeu? Então é isso. Beleza? Olha meu óculos novo. Top, né? Top. Eu achei top. Olha só que top. É isso. Gente, obrigado pela atenção de vossas senhorias. 1h42 de aula. Amanhã temos um bate-papo com Rubens Figueiredo no melhor clube de leitura do Brasil, tanto por minha causa quanto pela causa de vossas senhorias. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Amo vocês. Estou numa vibe muito emotiva depois do livro, tá bom? É isso. É nóis. Nos vemos amanhã ao vivo. Abraço. Obrigado. Leiam Crime e Castigo, tá? É isso. Tchau, tchau. Não é aula, né? Não é aula, é bate-papo. Não é aula, é bate-papo. Beleza? É nóis. Joinha do bruxo. Boa noite.